preciosa! Que bom que você tá aqui comigo de novo para mais um vídeo onde... Peraí. Vamos começar o ano de 2023 juntinhas. Eu e você e eu aqui, ó. Toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal. E se você não conhecia aqui o nosso conteúdo, eu te convido a vir conhecer e assistir os outros vídeos. Por quê? Eu sou a Paty Souza e toda semana, toda quarta-feira, para você não esquecer, toda quarta-feira às 4 horas da tarde tem vídeo novo no canal. E o propósito aqui do canal é trabalhar com você assuntos referentes ao Ministério Infantil e Bíblia. Eu te ensino a ensinar a palavra de Deus para suas crianças de uma forma totalmente inesquecível. As crianças nunca mais vão esquecer a forma que você ensinar a palavra de Deus para elas. Então é fundamental que você aprenda a ensinar a palavra de Deus para que realmente você faça a diferença na vida das suas crianças, na vida de uma geração que está se formando agora. Seja muito bem-vinda por aqui e vamos lá falar sobre voltando ao amor com o Ministério Infantil. Já aproveita, já se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha para mais pessoas do Ministério Infantil e vamos juntos aqui conversar sobre algumas formas de retornar ou iniciar o ano 2023 realmente amando o Ministério Infantil. E são 5 coisinhas muito fáceis para você trabalhar no seu dia, na sua rotina, e tenho certeza que você vai conseguir. Tudo que eu trabalho com vocês é baseado na vida real, então aqui não tem nada de faça isso, mas eu não faço. Não, tudo que eu passo para vocês é o que eu realmente busco fazer, eu realmente entendo que funciona na minha vida, e se realmente funciona comigo, funciona com você também. Eu elenquei aqui 5 pontos de como voltar a esse amor do Ministério Infantil. Sabe por quê? Porque eu converso com muitas pessoas, com muitas mulheres, principalmente, que trabalham com crianças, e a maior reclamação que eu escuto é: eu tive problemas e eu fui me desgostando, eu preferi sair. Ou se não, já faz um tempo que eu tô no Ministério Infantil, não me encontro mais, eu resolvi sair. Ou seja, as pessoas batem de frente com um problema ou batem de frente com um obstáculo e ao invés de pararem e tentar se posicionar de uma forma que avance nesse obstáculo, que ele seja realmente uma forma de impulso para crescer no Ministério Infantil, as pessoas preferem usar aquele obstáculo para pararem e até mesmo usam das desculpas para se afastar desse chamado ou deixar de lado esse propósito com o Ministério Infantil. E eu não tô falando que isso é errado, não tô julgando você, porque também muitas vezes, aliás, incontáveis vezes, também pensei em parar. E o que me move a continuar é saber que eu só serei realmente feliz, eu só serei realmente realizada quando eu cumprir o que Deus colocou nas minhas mãos para fazer. E eu sei que o Ministério Infantil faz parte do propósito que Deus tem na minha vida. Então, isso é o que me move a continuar, mas não impede que eu pense muitas vezes em parar. Então, muitos obstáculos que eu enfrentei até aqui na minha vida pessoal, na minha vida financeira, na minha vida espiritual, me fizeram ter esses questionamentos, e por isso eu entendo você se você estiver passando por esse momento. Porém, a partir de hoje, você vai colocar na sua vida, vai colocar na sua rotina esses 5 pontos para que você até pode pensar, voltar a ter esses pensamentos, mas você vai saber como lidar com eles, que é o que vai fazer toda a diferença. Então, anotei aqui para não esquecer, tá? O passo número 1 é você voltar a ter uma rotina com Deus. Sabe o que acontece? Com o passar do tempo, nós vamos nos acostumando. Então, por exemplo, se eu tiro para orar todos os dias 10 minutos, vai chegar um tempo que 10 minutos apenas não vai ser mais o suficiente para que eu continue crescendo espiritualmente. Então, se eu parar nesses 10 minutos, se eu ficar muito tempo só nesses 10 minutos, vai acabar que não vai fazer tanta diferença mais na minha vida espiritual, eu vou ficar sempre no mesmo nível, quando na verdade eu tenho que buscar sempre estar em crescimento espiritual para que Deus consiga ter comigo um novo relacionamento a cada dia, avançando em níveis. Então é como se eu quisesse realmente que o meu relacionamento com Deus fosse crescendo, mas se eu não fizer
nada diferente nos meus dias, o meu relacionamento vai ficar empacado ali e vai acabar gerando algo que se chama monotonia. Então, eu vou me saciar com o pouco que eu faço para Deus. Só que a nossa carne, ela é tão preguiçosa, ela é tão acostumada a ficar no bem bom, a procrastinar, que aos pouquinhos eu vou achar que 10 minutos já é tanto que eu posso acabar diminuindo. Então eu vou diminuindo. E aí acaba que eu também paro de ler a Bíblia, e aí acaba que eu vou desgostando. Você entende que a sua vida espiritual, ela é um kit, vamos dizer assim para você entender melhor. Ela é um kit. Então, se você não ora, você não lê a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não ora. Se você não faz nenhuma dessas duas coisas, acaba que você não tem forças de ir também para a casa de Deus, porque é um momento de comunhão. Mas se você não tem comunhão com Deus na sua casa, se você não tem essa busca, acaba que aos pouquinhos você vai deixando também a casa de Deus. O que consequentemente resulta no abandono do seu chamado, no abandono do seu ministério. E isso não é uma tática que Satanás chega e pum, estoura uma bomba na tua vida e para tudo. Não, vai aos pouquinhos. É como eu falei agora, você acaba deixando de orar um pouquinho por dia, você acaba deixando de ler a Bíblia, um dia sim, um dia não, daqui a pouco você não lê mais a Bíblia e consequentemente você abandona tudo e isso te deixa fraco na fé e o resultado da sua fraqueza na fé é abandonar tudo. Então, o primeiro ponto aqui é conserte a sua rotina com Deus. Sabe aquela questão do, quando começar o ano eu vou ser diferente, eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, e acaba que hoje a gente já tá na metade de janeiro e você ainda nem fez nada. Pois é, não deixe que as suas promessas do ano passado, do final do ano, ano que vem eu vou fazer diferente, ano que vem eu vou começar a ministério infantil, ou ano que vem eu vou fazer muito mais do que eu fiz. Não deixe que essas promessas se percam e fiquem só lá no passado. Comece a partir de hoje. Então, conserte a sua rotina com Deus. Estipule um horário no seu dia para que você consiga estar buscando a Deus todos os dias naquele mesmo horário. Se porventura você colocar de manhã cedo, que é o que eu prefiro, orar, ler a Bíblia. Se porventura você não conseguir um dia acordar atrasado, não tem problema. Não se puna por isso. Mas tire um momento da sua tarde, ou no finalzinho da sua tarde, no início da noite, para estar cumprindo a sua rotina. Primeiro, assuma um compromisso com você, de você se cobrar isso todos os dias, para que depois disso você perceba que o seu relacionamento com Deus vai melhorando, vai aumentando, e o que era uma busca de 10 minutos, você vai perceber que vai começar a ser pouco 10 minutos, e você vai buscando cada vez mais. Por quê? Porque na medida que você busca a Deus, na medida que você conhece a Deus, mais você quer conhecer. Então, comece consertando a sua rotina com Deus. O segundo item que eu coloquei aqui é o que você mais ama no ministério infantil. Parte muito importante disso, de retomar esse amor ou alimentar esse amor, é você relembrar o que te faz amar esse ministério infantil, o que te faz amar esse trabalho. E aí, quando você relembrar esses motivos, você vai conseguir trazer esses motivos novamente à tona e trabalhar neles. Por exemplo, uma mosquinha aqui. Por exemplo, o que eu mais gosto dentro do Ministério Infantil, o que eu mais gosto de trabalhar, o que me faz realmente ali me sentir maravilhosa quando eu tô trabalhando com as crianças, é a forma que eu faço eles pensarem na palavra de Deus. Ou seja, eu gosto muito de estar ali cantando, dançando com eles, a gente faz gestos, a gente faz brincadeira, a gente aplica a palavra de Deus. Mas o que eu mais gosto de ver, o que eu mais gosto de sentir é que quando eu tô ali ensinando a Bíblia para eles de forma diferente, quando eu ensino, quando eu dou risada, quando eu faço algo que eles não sabiam, quando eu conto um detalhe da palavra de Deus que eles não sabiam, eles ficam pensativos e aí eles falam, realmente, verdade, isso aconteceu. Nossa, será que... Sabe, eu faço eles pensarem na palavra de Deus, faço eles aplicarem na vida deles, e aí eles guardam isso de uma maneira que eles não vão mais esquecer o que eles aprenderam. E isso é o que me motiva a todos os dias parar, reservar um tempo do meu dia para aprender a palavra de Deus, para ter uma busca diária com Deus. Por quê? Porque eu sei que quanto mais eu estudar
estudar a palavra de Deus, mais eu vou saber ensinar a palavra de Deus para as minhas crianças. E isso é o que me motiva. Ou seja, eu não gosto, não me sinto bem, e acho que ninguém deveria se sentir bem, ninguém deveria levar o ministério infantil dessa forma, de eu nem estudo a palavra de Deus, eu não sei o que eu não pesquisei, eu não mergulhei realmente na palavra de Deus. E aí eu me posiciono diante de uma sala inteira cheia de crianças e ensinar algo que eu estou em dúvida, ou algo que eu não tenha certeza, ou eu nem estudei ali sobre, não sei, sobre Jonas e a baleia, e aí eu vou contar o que eu ouvi de alguém uma vez. Errado, totalmente errado. Então, o que me motiva a estar dentro do Ministério Infantil é o amor que eu tenho em ensinar algo novo para as crianças, e isso é o que me faz estar ali, é ver que quando as crianças entendem quem é Jesus realmente, quando as crianças entendem a palavra de Deus e conseguem aplicar nas suas vidas, um sorriso diferente aparece no rostinho delas, e isso é gratificante. Eu preciso que você entenda, que você traga para a sua vida novamente o que você ama ali dentro. Se o que você mais gosta é cantar com as suas crianças, busque uma unção nova, busque sobre as suas crianças uma unção nova, uma unção do louvor, que vocês consigam adorar a Deus, de forma que quando as crianças cantarem, o céu se mova, de forma que quando vocês louvarem juntos, a igreja sinta que realmente sobre a vida de vocês há algo diferente. Traga de volta esses motivos à sua memória. O ponto 3 é como você se encontra no Ministério Infantil. Vou explicar um pouquinho melhor. O que te faz ver que realmente é você ali dentro do Ministério Infantil? Porque sabe o que acontece? É muito fácil, cuidado, é muito fácil nós nos perdermos em um papel religioso quando estamos em um cargo, quando estamos assumindo um cargo ou representando um cargo. Como assim? É muito fácil eu estar ali na frente das crianças e transparecer para eles algo que é perfeito, eu sou perfeita, eu sou a que oro, eu sou a que leio a Bíblia, eu sou a que sei tudo, eu não cometo erros, eu tô aqui para mostrar para vocês como vocês devem ser. Claro que a gente tá falando aqui do Ministério Infantil, mas isso acontece com os adultos, eu digo, né, com as crianças e com os adultos. Isso acontece com os adultos. Muitas pessoas assumem seus cargos tanto que acabam esquecendo que nós somos servos de Jesus e estamos aqui para servir a Jesus. Nós não estamos aqui para mostrar perfeição, porque nós não somos perfeitos. Perfeito é só Jesus. Então, o ponto 3 é como você realmente se encontra dentro do Ministério Infantil. Qual é a sua característica única que você consegue aplicar dentro do Ministério Infantil e que você realmente diz assim, nossa, essa sou eu. Vou te dar um exemplo meu. Quando eu estou com as crianças, a hora que eu me sinto realmente eu ali dentro, é a hora que eu começo a rir com as crianças, que eu começo a contar uma história ali infantil, e aí eu mergulho longe, e eu enceno, e eu dou risada alta, e eu finjo que choro, e por quê? Porque no meu dia é assim, aqui em casa eu faço isso, então eu tô lendo uma palavra ali, eu tô estudando lá sobre Daniel na Cova dos Leões, eu chamo os meus filhos, e aí eu começo a contar, e aí eu começo a ensinar o que eu aprendi, e aí, ó, viu? E aí eu faço gesto, e eu conto, e eu fico esbaforida, fico ali eufórica contando a palavra de Deus, e isso quando eu estou assim, quando eu me dou assim, dentro do Ministério Infantil com as minhas crianças, é a hora que eu me encontro, é a hora que eu consigo transparecer para as crianças o que realmente eu sou, qual é realmente a minha busca com Deus. Então, encontre você ali dentro do Ministério Infantil. Não permita que um cargo encubra a sua personalidade. Não permita que o papel de professora do Ministério Infantil te diga como você deve ser. Ah, você não pode sorrir com as crianças, ou você tem que fazer uma oração de 10 minutos. Eu não gosto disso. Ah, você tem que fazer uma oração de 10 minutos com as crianças. Aí você tem 15 minutos para contar a história. Aí você tem 10 minutos para
cantar um louvor, e aí você tem 5 minutos pra fazer uma brincadeira. Eu não gosto, sinceramente, se você trabalha com rotina, não tem problema com rotina na sua salinha. Eu não gosto de trabalhar com tempo específico para cada atividade. A gente pode ter mais ou menos uma base, que a palavra tem que ser mais tempo do que o louvor, mas eu não gosto de trabalhar assim. Por quê? Porque só quem busca Deus no seu íntimo, só quem busca ouvir o Espírito Santo no seu íntimo, sabe que eu posso estudar, aliás, eu devo estudar a palavra de Deus. Vamos ficar ali no exemplo de Daniel na Cova dos Leões. Eu estudo, eu treino, eu faço um roteiro, como eu vou falar com as crianças, qual recurso eu vou usar, de que forma eu vou aplicar no dia a dia deles, mas muitas vezes aconteceu isso comigo, e aí eu chego na hora de ministrar para as crianças, o Espírito Santo leva a história para um outro nível. Então, eu estudei, por exemplo, para ensinar as crianças de que a oração é importante nos nossos dias, quando na verdade eu chego lá e Deus me mostra, Deus me traz ali, me revela ali algo que as crianças não precisam aprender a orar, que a orar elas já sabem. O que elas precisam entender naquele momento, por exemplo, é que Jesus não vai livrar elas da cova, mas que vai livrar elas lá dentro da cova. Ou seja, você vai passar momentos difíceis, isso não quer dizer que Deus te abandonou. Você entende? Ou seja, é importantíssimo, algo que você não pode deixar de fazer é estudar a palavra de Deus e fazer sim um roteiro, um cronograma ali dentro com as crianças. Agora, o trabalho dentro, quando você está na dependência do Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai trabalhar. Então, pode ser que nesse dia eu nem cante um louvor com as crianças, porque eu usei todo o meu tempo ali ministrando ao coração da criança aquilo ali. Porque você percebe que quando você está direcionado pelo Espírito Santo, você começa a ministrar e as crianças vão começando a responder aquilo ali de uma forma tão maravilhosa que você não consegue, não está autorizada por Deus a cortar isso por causa de uma rotina. Então, não permita que o seu papel, o seu cargo seja mais importante do que o Espírito Santo trabalhando na vida das suas crianças. Então, o ponto 3 é: qual a sua característica? Qual o seu ponto da tua personalidade? O ponto que o Criador colocou em você, que você consegue realmente trazer Jesus para a sua sala. Isso é o mais importante. Toma aguinha aí, hein? Só para te lembrar. Toma aguinha aí. Se você ainda não curtiu o vídeo, já curte o vídeo aqui. Porque o ponto 4 é o que te desmotiva. Algo que você precisa também entender, e até que você já percebeu, os pontos que eu estou trabalhando aqui não tem nada de sobrenatural e nada de robusto e nada de impossível. São pontos que são pessoais. Isso aí, são pontos que você precisa fazer por você, porque se você não fizer, ninguém mais vai fazer. E outra coisa que você precisa entender é que o Ministério Infantil, ele é um trabalho que Deus colocou nas tuas mãos. Então você tem que estar bem, a sua mente precisa estar saudável, o seu corpo precisa estar adequado, você precisa estar saudável para estar ali ensinando algo para essas crianças. Ou seja, você precisa investir em você para você conseguir depois reinvestir na vida das suas crianças. E o ponto 4 é entender o que te desmotiva. Então, a partir do momento que você entende quais são as coisinhas que te desmotivam, quais os pontos que te deixam triste, o que te faz cambalear na fé, você consegue botar esses pontos pro escanteio e consegue focar realmente no que importa, que é levar Jesus para as crianças. Por exemplo, o que me desmotiva muito, e você percebe que eu tô te dando exemplos para que você consiga aplicar na sua vida. Então, o que me desmotiva é quando eu quero fazer algo, porque eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos projetos, eu tenho muitos objetivos dentro do Ministério Infantil. E quando eu começo a programar, eu sento o programa tal, vamos fazer esse tal dia, vamos fazer aquele outro tal dia, vamos fazer o acampar dentro, vamos fazer uma gincana, vamos fazer um evangelismo na rua, vamos pro sinal, vamos fazer um acampamento lá, sabe? Eu sou assim. Então eu quero fazer tudo e começo a planejar e faço o planejamento, porque é importante você ter esse planejamento. Eu faço tudo isso. E o que me desmotiva é que assim, ó, meu Deus do céu, eu tenho vontade de chutar o balde. É quando não dá certo pra eu fazer as coisas. Então, por exemplo, eu fiz um planejamento pra gente fazer um congresso tal dia, tal hora, com tal pregador, tal. E aí surge um obstáculo
que é, por exemplo, não vai dar, não tem uma data para vocês, por exemplo, não vai ser possível fazer isso. E aí as pessoas, ao invés de irem comigo, mergulharem comigo para realmente colocar em plano, colocar em ação esses objetivos, as pessoas preferem parar. E isso me desmotiva, quando outras pessoas não têm a mesma visão que a minha. Então, quando eu entendi, quando eu passei a compreender que isso era uma das coisas que me desmotivava, eu parei e eu comecei a buscar em Deus algo que eu conseguisse dar a volta nisso. Então, eu compreendi que as pessoas não pensam igual a mim. As pessoas não veem o que eu vejo. Por quê? Porque eu tenho a minha forma de tratar com Jesus. Eu tenho a minha forma de entender Jesus. Sabe por quê? Porque a minha história é diferente da sua com Jesus. A minha experiência é diferente da sua com Jesus. E em uma equipe, não são 5, 10, 15 cabeças pensantes iguais. Cada pessoa pensa de uma forma diferente, cada pessoa tem a sua experiência, a sua história. E isso quer dizer que muito pouco provável que 2, 3 pessoas vão pensar a mesma coisa. Então, eu precisei entender isso para não permitir que isso me desmotivasse. Então, hoje, quando eu faço planos, quando eu começo a fazer planos, quando eu começo a traçar ali meus objetivos para dentro do Ministério Infantil, que é algo que não depende só de mim, que depende da equipe, que depende da igreja, que depende do pastor, que depende da classe do Ministério Infantil, que depende dos secretários do Ministério Infantil, quando é algo que não depende só de mim, eu parei e eu decidi que isso não ia mais me desmotivar, ia ser só um plano, só um objetivo que não deu certo por hora, mas que, quem sabe, daqui a um tempo venha dar certo. Então, essa é a forma que eu acabei me policiando para não permitir que eu mesma fique desmotivada com isso e decida cair fora. Então, você precisa também entender o que te desmotiva. São coisas que as pessoas falam para você? São críticas dos pais para você? São as crianças que desobedecem a você? São, não sei, a questão financeira que a igreja não apoia você? O que te desmotiva? Eu aconselho você que a partir de hoje você coloque no papel, escreva todos os motivos que te desmotivam. E aí, depois, com esse papel aqui, você vai dobrar o seu joelho e você vai contar para Jesus. Você vai conversar com Jesus, você vai ser sincera com Jesus e vai dizer, ó, Jesus, isso, eu preciso da tua ajuda, porque eu não consigo resolver isso sozinha. E Jesus vai te dar sabedoria para você lidar com você mesma, porque tudo isso aqui tá na sua cabeça, tudo isso aqui tá na sua mente. É só você aprender a lidar com você mesma e aí você vai conseguir lidar com as outras pessoas. Quando se trabalha com muitas pessoas, é preciso ter esse jogo de ações ali, para que realmente as coisas deem certo e ninguém se entristeça e caia fora. Já aproveitando, nós vamos pro ponto 5, que é: conte para Jesus tudo. Se o Ministério Infantil é o seu amor, né? Se você tem esse amor pelo Ministério Infantil, já que o vídeo é voltando a esse amor, nada melhor do que você colocar o motivo do amor a par dos assuntos, ou seja, contar para Jesus, que é o próprio amor, aquilo que você necessita. É contar para o dono do amor quais são os motivos que te deixam triste, quais são os motivos que te deixam alegre, quais são os motivos que te deixam fraca no Ministério Infantil, por que você desmotiva. Conte para Jesus. Eu precisei passar por muitas experiências para entender que quando eu entro no meu quarto, fecho a porta e choro para Jesus, é ali que os meus problemas são resolvidos, não é de outra maneira. Só que eu precisei entender isso, porque quando as pessoas falam isso para nós, faz isso, faz aquilo, Jesus me ouviu, é tão longe, é tão supérfluo você ouvir alguém contando isso, é tão melhor, é tão bom quando você consegue entender isso por sua experiência, que a partir do momento que você entender que realmente você pode contar para Jesus tudo, porque ele te ouve, ele te entende, ele te responde, ele te ajuda, ele faz por você aquilo que ninguém mais pode fazer, você vai compreender que todos os teus problemas se resumem a entrar no seu quarto, fechar a porta, dobrar o seu joelho e contar para Jesus. Todos os teus problemas ficam ali nos pés de Jesus. E quando você traz todos os motivos do Ministério Infantil
para realmente deixar ali nas mãos de Jesus para que ele te dê sabedoria para resolver, pode ter certeza, minha preciosa, que Jesus vai fazer tudo que você necessita da melhor maneira possível. Teve muitas situações onde eu dobrei o meu joelho e eu disse para Jesus: Jesus, eu não aguento mais, eu não quero mais, eu não consigo mais ficar ali, eu não consigo mais trabalhar assim, eu não consigo mais compactuar com isso. E muitas vezes Jesus realmente me falou: Paty, ficar em silêncio. É a hora de ficar em silêncio. E aí eu precisei ficar em silêncio. Eu precisei ficar ali, sabe? Só na situação, esperando Jesus me mandar dar o próximo passo. E aí eu entendi as coisas que Jesus queria me mostrar. Porque quando você escuta a voz de Deus e atende a voz de Deus, é tão diferente. Porque no momento em que eu tava parada, que eu achei que eu tava parada sem fazer nada, quando Jesus me mandou ficar em silêncio, eu comecei a analisar. Jesus abriu a minha visão. Jesus fechou minha boca, mas abriu os meus olhos. E eu comecei a enxergar tudo o que ele estava fazendo quando eu achei que eu não estava fazendo nada. Então, muitas vezes, só o que nos falta é aquele momento, e eu aponto para lá porque o meu quarto é para lá. Só o que nos falta é aquele momento lá no quarto com o joelho dobrado para entender que tudo o que nós precisamos é entregar nas mãos de Jesus, é depender de Jesus. Preciosa, eu espero sinceramente que esse ano de 2023 você decida fazer a diferença na vida das suas crianças. Não é mais hora de brincarmos, não é mais momento de entregarmos um celular na mão da criança e deixar as crianças fazerem o que quiserem, se você é pai ou mãe também que está assistindo. É hora de realmente semear a palavra de Deus na vida das crianças. Tudo que nós falarmos, ou a maioria das coisas que nós falarmos para as crianças, elas podem esquecer amanhã, depois, daqui a um tempo. Agora, a palavra de Deus que for semeada de forma correta na vida da criança, ela vai frutificar. É uma semente. Então, já comece o ano, já comece janeiro, comece agora, a partir de hoje, a semear a boa semente na vida das crianças, de uma forma que elas jamais venham esquecer. E se você não conhece o curso do Início à Excelência, o curso foi feito para você. Vem fazer o curso, eu vou deixar o link aqui na descrição, clica ali no link e vem conhecer um pouquinho mais desse curso que é maravilhoso, que vai ser realmente o divisor de águas na sua vida ministerial com as crianças. Você vai compreender que esses 5 pontos aqui que eu te dei, que são uma mudança, na verdade, na sua mente, né? Na sua vida com Deus, esses 5 pontos são só o início do que tem dentro do curso do Início à Excelência. Dentro do curso a gente vai trabalhar áreas muito mais profundas que quem sabe você nem saiba que você precisa ser trabalhada. Mas é aquilo que a Bíblia vai falar. Aquele que foi chamado a ensinar, esmere-se em ensinar. Ou seja, se eu fui chamada para o ensino, eu preciso aprender para depois ensinar. Eu não posso ensinar algo que eu não sei. Vem conhecer o curso, você pode me chamar. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também as minhas redes sociais para você entrar em contato comigo. E agradeço você que ficou até aqui comigo. Um beijo, ó, no seu coração. Coloque em prática esses 5 pontos. E enquanto vai acabando o vídeo aqui, eu vou deixar algumas sugestões aqui para você se inscrever no canal, para você assistir uma playlist, para você assistir um outro vídeo recomendado aqui para você, que eu tenho certeza que você vai amar.